Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa obra magnífica, que é, na verdade, um conjunto de 10 livros. A República de Platão é, sem sombra de dúvidas, o esboço de um estado ideal e uma das obras mais importantes da filosofia política no Ocidente. Platão escreveu o livro como um diálogo e permitiu assim que seu mentor, Sócrates, expressasse sua própria opinião. A obra começa com uma discussão sobre justiça e a demonstração de que uma pessoa justa é mais feliz do que uma pessoa injusta. A partir disso, Sócrates desenvolveu a utopia de um estado ideal, em que reina a justiça. Este estado consistia em 3 grupos: os trabalhadores, os guardas e os governantes. Platão propaga uma regra de reis filósofos, porque só o filósofo pode saber a verdade e ser, de fato, um governante sábio e justo. A educação de um rei filósofo deveria durar 50 anos e abranger todas as áreas do conhecimento pertencente na época educacional da Grécia Antiga. Em princípio, todos os membros da população, sem exceção, teriam as mesmas oportunidades educacionais. Daí seria o trigo separado do joio por testes, ou seja, concursos públicos, a fim de atribuir os cidadãos às castas individuais. Em sua técnica de diálogo inconfundível, o filósofo permite que seu mentor, Sócrates, explique a essência da justiça e as características do governante e do estado ideal. Muito disso deve ter parecido aos atenienses absolutamente revolucionário. A divisão do Estado em 3 partes, a igualdade entre homens e mulheres, a abolição da propriedade privada e até mesmo o governo dos filósofos. No entanto, qualquer pessoa que compare as ideias de Platão com o curso posterior da história humana, involuntariamente estremecerá ao ler suas propostas sobre a eutanásia, seleção de raça e razões estritas de Estado. Uma distância crítica durante a leitura é, portanto, apropriada, porque eles eram prisioneiros do seu tempo. A utopia do Estado de Platão está intimamente ligada à sua epistemologia. Para explicar isso, ele introduz a famosa alegoria da caverna, e nela explica o conhecimento filosófico do mundo das ideias. A turbulência política na cidade-estado de Atenas e a desconfiança de Platão na política provavelmente inspiraram o seu trabalho. A República de Platão é totalitária e antidemocrática, em muitos aspectos. Críticos, como o filósofo Karl Popper, viam a teoria do Estado de Platão como antecipação do fascismo. Além disso, com esta obra, Platão fornece também uma importante utopia do Estado em que a justiça e a moralidade estão firmemente estabelecidas e a política é feita para o bem do povo e não para o enriquecimento de políticos ou das classes dominantes da aristocracia. Este ainda é um problema que continua a nos incomodar, mesmo depois de mais de 2000 anos passados. Concordam? O livro começa mais ou menos assim: o que é justiça? Voltando de uma festa religiosa, Sócrates e Glauco, irmão de Platão, são convidados por Polemarco para a casa de seu pai Cefalo. O pequeno e alegre grupo também é acompanhado por Ademantus, também irmão de Platão, e Niceratus, que bem como alguns outros cidadãos atenienses. Na casa de Cefalos, a conversa inicialmente girava em torno da propriedade de Quefalos e sua feliz velhice. Cefalos atribuiu isso à sua vida justa. É aqui que entra Sócrates. O que é justiça? Abro aspas. Viva a lei e seja honesta. Viva a lei e seja honesto, perdão. É a resposta de Quefalos.
Mas será que alguém agiria com justiça se devolvesse a um louco que recebeu uma arma emprestada, como a lei prescreve, e, portanto, feriu e matou pessoas? Não, dificilmente. Portanto, justiça é mais do que apenas observar a lei. O filho de Cefalos, Polemarchus, então contribuiu com a sua definição de justiça. Dar a todos o que tem direito, ou seja, faça o bem ao amigo e o mal ao inimigo. Sócrates também discorda. Como sabemos quem é amigo e quem é inimigo? Não poderia ser que, sem saber, estamos ajudando o maligno e prejudicando um amigo? Seria porventura o justo, o estúpido? Nesse ponto, o furioso Tracímaco assume o comando. Em sua opinião, a justiça só beneficia os outros, mas nunca a quem pratica. Portanto, é provável que a injustiça tenha melhores resultados. Justiça é, portanto, a vantagem do mais forte. Sócrates indica a Tracímaco que, com tal declaração, ele faria da injustiça uma virtude, mas definitivamente não é. A justiça, segundo Sócrates, é desejável, é boa para o justo, tem um valor superior e é de grande utilidade porque o justo é mais feliz do que o injusto. Glauco acha que fazer injustiça é bom, mas tolerar a injustiça é ruim. E porque o sofrimento geralmente pesa mais, as pessoas teriam concordado em fazer um ou outro. Foi assim que as leis se desenvolveram. No entanto, os injustos ainda têm uma vida melhor. A injustiça corresponde à natureza do homem. O injusto pode adquirir poder e riqueza, e então ser bom ou mal, dependendo de como ele gosta e do que é mais útil para ele. Ademantus, irmão de Glauco, concorda em uma vida justa. As pessoas não amam a justiça como tal, mas sim o halo que adquirem diante dos olhos dos outros. A vida dos virtuosos, porém, é difícil e cheia de adversidades. Em qualquer caso, é mais fácil para os injustos. Agora cabe a Sócrates explicar sua ideia de justiça. Ao fazer isso, ele usa um truque. Primeiro, ele quer examinar a justiça em uma grande entidade, o Estado, e depois abordar o indivíduo. A primeira questão que surge é: como surge um Estado? Muito simples. Por conveniência. A vida é mais fácil quando pessoas diferentes se reúnem e compartilham uma ampla variedade de tarefas do que quando todos têm que fazer tudo sozinho. A especialização cria maior prosperidade, mas também significa que a comunidade resultante deve viver junta de acordo com as regras e leis. Em tal estado, 3 classes diferentes emergem gradualmente: os trabalhadores, os guardas e os governantes. Concordam? Guardião e governante. Basicamente, para eles, alguns políticos, não vale a pena mencionar os trabalhadores. Eles são simplesmente a massa do povo. Os guardas formam uma elite de representantes particularmente corajosos e fortes do povo que defende o Estado externamente também, porque naquela época eles viviam uns declarando guerra aos outros. Eram guerras constantes. Por isso que era tão importante, né? O treino físico, mas também a educação artística são tudo e o fim de tudo. Bravura, prudência, piedade e generosidade são as virtudes que lhes são dadas por meio de histórias apropriadas como sagas heróicas.
Abstinência e exercícios físicos proporcionam força e coragem renovada. Outra seleção é feita a partir dessa casta guardiã, a elite da elite. Por assim dizer, seus membros um dia crescerão e se tornarão governantes. Sua educação posterior deve ser, acima de tudo, filosófica. Os reis filósofos constituem o melhor governo do Estado, pois são capazes de discernir a verdade. As possíveis formas de governo, segundo Platão: o Estado ideal é o governo de uma aristocracia de filósofos. Se esta forma de regra se desintegra, 4 formas de declínio do Estado se desenvolvem em sequência. Na timocracia, o dinheiro impera. Os tutores e governantes que reintroduzem a propriedade privada dividem entre si todas as propriedades do povo. Essa condição exacerbada na oligarquia, aqui há um pequeno grupo de ricos. As pessoas estão divididas em ricos e pobres. Educação e conhecimento não desempenham mais um papel, apenas a riqueza conta. A democracia surge quando os pobres se rebelam contra os ricos. Eles os destituem e distribuem os cargos entre si. De repente, todos são iguais. Regras de liberdade, mas também o princípio do prazer da alma humana. Caos e anarquia são as consequências. Na tirania surge um homem forte que acaba com o caos e lidera o povo pelo princípio da cenoura e da vara. No entanto, este líder não tem ideia de sabedoria nem se preocupa com a filosofia. Ele, inevitavelmente, se torna um criminoso porque, como um tirano, ele sempre tem que temer seu assassinato. E, finalmente, Sócrates chega à conclusão: da miséria dos injustos e da felicidade dos justos, o tirano é uma pessoa que cede a cada uma de suas paixões. Ele se deixa levar pela devassidão sexual, pelo crime e pela ilegalidade. Ele é, portanto, a epítome do injusto. Sócrates, agora voltando à questão inicial. Por que é desejável ser justo? Existem 3 boas razões. Primeiro, o injusto vive em constante medo de que suas más ações um dia o ataquem, que seus súditos possam matá-lo. Em segundo lugar, o justo, e ninguém menos que o filósofo, pode experimentar o prazer do amor à sabedoria. Só ele pode realmente ser um amor realizado. Qualquer outro prazer é meramente um alívio temporário da dor, por exemplo, dinheiro como alívio da necessidade. Terceiro, o justo vive em equilíbrio interior consigo mesmo. Cada alma consiste em partes de um leão, um monstro de muitas cabeças e um humano. Na alma dos injustos, o monstro e o leão têm a palavra. Nos justos, por outro lado, eles são piedosos e aliados da parte humana. De tudo isso se segue: os justos são consideravelmente mais felizes do que os injustos. Isso é apenas um breve relato do que vos espera nessa grande obra da filosofia clássica grega. A leitura requer tempo e, acima de tudo, dedicação para entender esses grandes pensadores clássicos. Não olvidando, claro, que em alguns aspectos eles estavam aprisionados no tempo em que viviam, mas em uma grande soma é uma obra que nos levará a grandes reflexões no meio político, ético e moral. Um grande abraço fraternal a todos e até a próxima.